Estamos aqui com vocês para mais um Câmara Ecologia. Obrigado pela sua companhia. Sempre lembrando, essa é uma iniciativa do Conselho Municipal de Meio Ambiente em uma parceria com a Câmara Municipal de Vereadores. E a gente não pode perder a oportunidade de convidar você para acompanhar as reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Esses encontros acontecem todas as primeiras quintas-feiras do mês, no plenarinho da Câmara, a partir das 14 horas. Você é muito bem-vindo para saber o que a gente faz para cuidar do ambiente que é de todos e o que você pode e como contribuir, tá ok? Eu quero agradecer a 2 espectadores que mandaram algumas sugestões. Que a Câmara preste atenção em esses animais, eu acho que você refere ao pitbull, né? Que ela tem visto muitos desses cães sem a focinheira. Então, deve ter alguma regra para essa questão, uma questão de segurança, né? E outra são mães da Escola Fagundes dos Reis que pedem atenção para a Guarda Municipal com relação à velocidade que as bicicletas ou até veículos elétricos transitam nas faixas divididas entre pedestres e ciclistas. Fica a dica, quando a gente estiver transitando, então respeitar a velocidade e quem está andando, prestar atenção. E a cidade, a vida, ela às vezes é violenta, ela às vezes nos cobra muitas coisas. Como é que a gente se relaciona com esse mundo, né, que parece que nos força sempre a brigar, ao atrito, ao conflito? E para isso a gente traz uma figura muito bacana para conversar. Professor André Regis, bem-vindo ao programa, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, é um prazer estar aqui, uma honra poder falar sobre a arte marcial do Taekwondo. Nesse sentido, eu queria que você fizesse uma ponderação inicial, né? A gente fala só a arte marcial. A arte marcial é uma filosofia de vida, né? Sim, sem dúvida. A gente faz uma distinção entre luta e arte marcial. Quando eu ensino os movimentos de luta, os golpes, sem uma filosofia, eu estou ensinando uma luta. E quando eu ensino esses movimentos, junto com os movimentos, na minha prática de ensino, eu transmito valores e princípios, eu estou ensinando uma filosofia. Então, quando uma luta tem filosofia, é chamado de arte marcial. Por que arte marcial? Porque a arte marcial tem como finalidade o desenvolvimento espiritual, que a pessoa se torne um ser humano melhor. Então, é uma diferença entre lutas e artes marciais. Nesse sentido, Regis, eu queria que você desse uma pequena contribuída para a gente. O que você saiu do universo, uma vida, né, mais difícil, você me contou, né? A gente várias vezes conversou, não foi fácil, foram muitos desafios. Como é que você viu que essa experiência da arte marcial contribuiu para a construção da sua vida, para as suas opções de vida hoje? Eu nasci e cresci num bairro chamado Victor Isler, que é um bairro assim, né? Agora ele se desenvolveu, mas era um bairro muito violento. Quando eu morei lá, ele tinha um apelido, chamavam de Vietnã, né? Justamente porque morriam muitas pessoas, né? Então as pessoas no final de semana elas bebiam, né? E se desentendiam por qualquer razão, porque depois a gente entende que elas estavam mal resolvidas emocionalmente, né? A vida não ia bem, e qualquer motivo era para pôr para fora isso, né? Que é o sentido da questão da agressividade, ela vem porque as coisas não estão bem resolvidas, né? A raiva vem porque as coisas não estão internamente bem resolvidas. Então eu cresci num lugar que era muito violento, as pessoas morriam, tinham muitas situações bem difíceis, e a arte marcial foi para mim um ensinamento que fez essa diferença na minha vida, que fez essa mudança, que eu aprendi que um artista marcial ele não fuma, ele não bebe, ele tem boas atitudes, ele tem bons princípios, né? Ele age corretamente. Então isso tudo, todo esse ensinamento da arte marcial, o treinamento físico, o treinamento mental da arte marcial fez uma mudança radical na minha vida. Eu comecei desde pequeno a competir, a participar de competições regionais, estaduais, depois fui me destacando, fui para competições internacionais, nos Estados Unidos, Coreia do Sul, né? Ir para os Estados Unidos foi muito legal para mim. Então, eu fui tendo sonhos, né? Ideais, assim, eu comecei a imaginar que eu podia ser um atleta, que eu podia ser um professor, né? Depois, hoje, me tornei um mestre. Então, foi uma jornada que foi transformadora, né? Então, a arte marcial, ela posso dizer com toda a certeza que ela me educou. Além do meu pai e da minha mãe, que eram pessoas maravilhosas também, me educaram da melhor forma possível, né? Foram pais excelentes. A arte marcial foi uma ferramenta de educação para a minha formação pessoal.
Nesse sentido, como é que você aplica essa filosofia da arte marcial para as mais diversas faixas etárias? Porque eu já te visitei várias vezes, já contribuiu com a gente com meninos egressos do sistema penitenciário, foram experiências muito gostosas que eu até hoje compartilho com você, que eu ouvi dos meninos, né? Como é que eu pego, como eu falei no início, né? A vida é uma luta, é um desafio permanente. Como é que você acha que eu aprender essa filosofia da luta, da arte marcial, a canalizar a minha energia, a canalizar a minha disciplina, o respeito, isso está meio que na essência do teu trabalho pedagógico? Sem dúvida, sem dúvida. Eu entendi, quando eu comecei a ensinar, eu era muito jovem ainda, né? Eu peguei minha faixa preta com 13 anos, e desde lá era ajudante do meu professor, eu ensino há mais de 30 anos, então. Eu era ajudante do meu professor e fui sempre ensinando. Então, quando eu comecei a ensinar, eu ensinava mais como eu aprendi. Eu ensinava aquilo que eu aprendia, reproduzia aquilo, não tinha muito essa auto-reflexão pessoal para mim poder pensar sobre o meu trabalho. Eu ia reproduzindo, fazendo aquilo que eu sempre aprendi. Com o passar do tempo, fui me desenvolvendo como professor e como ser humano, e eu entendi que a arte marcial, fui me percebendo, ela era muito mais do que uma prática esportiva, uma prática de autodefesa, mas que ela era uma filosofia. E a partir disso eu fui me construindo como profissional. Mais tarde eu fui fazer a faculdade de Educação Física, que contribuiu muito para a minha formação pessoal, adquiri o conhecimento científico, a questão pedagógica, psicológica, sociológica, né? A fisiológica, né? Então todo esse conhecimento do ser humano, para mim formatar isso num sistema de ensino. Hoje eu tenho um método chamado André Regis Taekwondo System, é um método que eu desenvolvi que associa o conhecimento tradicional da arte marcial ao conhecimento científico. A partir disso eu entendi que cada faixa etária tem necessidades diferentes. Então a aula para criança de 4 a 6 anos, ela não pode ser a mesma aula para uma criança, um jovem de 15 anos, 18 anos, que não pode ser igual para uma pessoa que tem 40 anos. Então o momento da vida é diferente, a fisiologia é diferente, as necessidades são diferentes. Então a partir disso eu criei programas de treinamento que eles são adequados para cada faixa etária. Então, desde uma criança de 4 anos pode fazer aula, como a gente tem alunos até de 60 anos que fazem aula. Então, a gente tem toda essa diversidade, e aí a gente respeita o momento da vida de cada um, e dentro desse momento a gente vai procurar fazer com que ela aprenda o exercício físico, né? Também, além da prática filosófica, que eu tenho falado bastante aqui na nossa entrevista, a arte marcial é um excelente exercício físico, para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, para melhorar a capacidade, a força muscular, né, anaeróbica, para melhorar a flexibilidade. Então, valências físicas, que a partir dessas valências você vive melhor também. Você se movimenta, você faz melhor. Você tem um melhor conhecimento de si mesmo, do seu corpo, das suas potencialidades, e você acaba vivendo melhor. Então, a arte marcial, ela pode ser uma excelente filosofia e também um exercício físico, né? As duas coisas, elas andam juntas. Conforme você vai se desenvolvendo fisicamente, você vai aprendendo também, através disso, valores que são muito mais do que simples gestos físicos. Você passa também cuidados com relação à alimentação, né? E essa disciplina de como usar essa força de uma maneira do cuidar do outro, né? Não é eu me impor pela força. Isso. Exatamente, porque quando, por exemplo, você vai aprender um gesto, um golpe, né, um movimento da arte marcial, você vai ter que ter perseverança, você vai ter que ter dedicação, você vai ter que ter humildade, né? Então a gente procura ensinar, além dos golpes, valores que tu leva para a vida. Eu digo para os meus alunos, você tem que aplicar o taekwondo na tua vida, mas não é aplicar o golpe do taekwondo na tua vida, né? Você aplicar os ensinamentos do taekwondo. Hoje as pessoas não andam brigando na rua, não usam a luta como... A finalidade não é essa. Então, como que além de exercício, para que serve? Para mim poder ser uma pessoa melhor. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mal resolvida, eu não tenho conhecimento das minhas emoções, o conhecimento de mim mesmo, eu estou sempre brigando, reclamando, qualquer coisa me ofende. A agressividade, ela vem disso, uma coisa mal resolvida dentro de você, você acaba explodindo contra a pessoa. Então, na arte marcial, você aprende sobre a questão do autocontrole. Você soca e você chuta os equipamentos, você grita, e através disso você põe para fora que é o teu estresse. Muitos alunos vão por indicação de psicólogos, psiquiatras, crianças com déficit de atenção, hiperatividade, pessoas adultos com problema com a raiva, problema com estresse.
Então tu põe para fora aquele estresse, aquela raiva socando, chutando, melhorando o teu físico, e você melhora a tua mente e teu espírito também. Então você acaba voltando para casa melhor. Então eu explico, por exemplo, se para mim aprender um golpe eu preciso treinar muito, ter dedicação e ter perseverança, nas relações interpessoais também, na relação humana, eu preciso dessa mesma perseverança. Se eu estou tendo uma dificuldade de relacionamento com um amigo meu, com um colega, com alguém da família, eu não vou desistir dessa pessoa na primeira vez que não deu certo aquela situação. Eu vou ter perseverança. Então eu vou usar o ensinamento do Taekwondo para mim lutar pelo aquilo que eu quero de forma correta. Eu quero viver bem com a minha família ou com os meus amigos. Então a gente aprender a usar isso, até aprender a se defender verbalmente. Às vezes acontece uma situação com um amigo. Escuta um desaforo ali, já quer sair. E a pessoa, às vezes, ela não consegue se defender, ela fica magoada e vai embora, e não fala nada, fica chateada e tal. Então você diz, olha, eu não gostei da tua atitude, eu não gostei como você agiu comigo, né? Olha, não foi legal isso, é uma forma de autodefesa, muito mais polida, né? Então uma forma de você resolver de forma madura, né? E sem você ter que agredir o outro ou levar aquele sentimento, porque você guarda esse sentimento... Ajuda a controlar a raiva, né? Sem dúvida. Você guarda aquele sentimento, aquela mágoa, aquela insatisfação, e em algum momento você vai explodir ou com essa pessoa, ou com alguém da tua família, ou com alguém no trânsito, ou alguém. Então, aprender a lidar, né, com suas emoções é algo muito importante na nossa sociedade. A gente chama isso de inteligência emocional. É você ter a capacidade de lidar com as suas emoções de forma mais inteligente. É como golpear essas dificuldades sem essa violência. Regis, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você vê essa prática, dá para se dizer que é uma prática esportiva, né? Uhum. Então, como o esporte pode ser trabalhado como uma ferramenta social? Você deve ter esse exemplo, você é um exemplo disso, né? Sim, sem dúvida. Quando você ensina um esporte, né? O Taekwondo é um esporte olímpico, inclusive, quando você ensina um esporte, você ensina uma arte marcial, a gente vai ter uma competição agora em Gramado, em outubro, né? Então a gente está trabalhando essa parte esportiva. Você vai ensinar a luta, mas dentro de determinados preceitos, né? Que é o preceito do respeito, de você ser uma pessoa correta, de você lutar pelo que você quer, mas de forma ética. Então você vai ensinar isso, você vai ter o confronto, você vai ter o combate, mas você não vai esquecer que você não vai vencer a qualquer custo. Você não vai ganhar de qualquer forma, porque a gente ensina que uma coisa fundamental na arte marcial é a questão da honra. Então só tem valor quando você vence cumprindo as regras, que você foi realmente melhor do que o outro, não porque você trapaceou, porque você criou alguma coisa que você venceu, mas não por teu próprio mérito. Então é um ensinamento muito legal, porque na luta, digamos, do Taekwondo, cada esporte tem uma sua característica. O futebol tem que fazer gol, o vôlei tem que fazer os pontos, e no Taekwondo você tem que pontuar, mas é chutando ou socando em alguém. Então tu tem que ter alguns pontos também, né? Exatamente, em lugares determinados. Então você tem que ter uma capacidade de autocontrole muito grande. Você soca e chuta em alguém durante alguns rounds, alguns minutos, né, a duração da luta, e quando termina você vai lá, aperta a mão, você faz uma reverência, um cumprimento outra pessoa, e você sai dali numa boa. Então você tem que aprender a lidar com as suas emoções e aprender a ganhar de forma correta. É o que chama de espírito esportivo. Você tem que ganhar ou perder, porque você foi melhor do que o outro, ou o outro foi melhor do que você. E aí você vai se empenhar para você se treinar mais, se dedicar mais, aprender estrategicamente, mentalmente, para você ser melhor pelos teus valores, né? Porque você realmente foi melhor, e não porque você usou de algum outro artifício. Porque é muito feio a gente ver, por exemplo, o final de uma partida de futebol ali, porque alguém ganhou, perdeu, para partir para o racha, né? Regis, deixa eu pedir para você trazer assim, você teve uma experiência, você conta que você foi à Coreia mais de uma vez, competiu lá, e o que te chama a atenção é a disciplina das pessoas, né? Uma cidade lá com 8 milhões de habitantes, você não vê um toco de cigarro na mão. Que relação você vê nessa... Porque lá é difícil alguém não ter uma prática filosófica, né? Você acha que isso contribui para esse comportamento, as pessoas aprenderem a cuidar do outro, do espaço comum? Sem dúvida. O povo oriental é um povo muito interessante, né? Então o Taekwondo que nós ensinamos ele é uma arte marcial coreana, né? Da Coreia do Sul. Então eles têm uma filosofia milenar do confucionismo, do budismo, né? Do taoísmo, né? Então tem várias filosofias e religiões orientais que eles permeiam a cultura do povo. Então a forma com que eles lidam com as coisas e como eles agem tem muito a ver com
um conceito do confucionismo que tem a ver com a tua atitude, né? A tua atitude é muito importante, o teu pensamento, a tua ação. Então, que tem uma consequência, que a vida vai trazer para você, conforme se você tem uma atitude errada, uma bolinha jogada na parede. Uma atitude que você é de desonestidade, de quebrar qualquer coisa, né, de ser agressivo com outra pessoa, a vida vai te devolver a agressividade, né, coisas quebradas, né, ela vai te trazer aquilo que tu manda para ela. Então, da mesma forma, se tu faz coisas boas, tu é gentil, tu é educado, a vida vai te trazer isso também. Então, eles têm uma postura, e aí isso é uma questão social. O povo oriental, a forma que eles andam no metrô, né? Seul é uma cidade enorme, né? 11 milhões de habitantes, então é uma cidade que as pessoas têm uma postura de vida muito correta. Não vê ninguém, tu não vê estoco de cigarro no chão, tu não vê lixo no chão, né? Não vê mendigo. E isso, tu não vê essas coisas porque são lugares que eles trabalham muito e eles têm muito essa postura de vida ligada à filosofia. Eles se exercitam não só taekwondo, não só artes marciais, mas vários tipos de exercícios físicos. Existe uma frase oriental que diz o seguinte: povo saudável faz uma nação forte, né? Povo saudável faz uma nação forte. Então, eles pensam que a saúde física, né? A saúde física contribui para a tua saúde mental, para você, e os estudos científicos dizem isso, né, hoje em dia. Se você é uma pessoa que se exercita, você diminui teu estresse, diminui teu cortisol, você libera endorfina, serotonina, hormônios do bem-estar, do prazer, você se relaciona melhor com o outro, você está mais bem resolvido contigo mesmo, a tua saúde física está melhor, a tua saúde emocional está melhor, então tu vive melhor. Então o povo oriental ele se exercita muito, a alimentação ela tem pouco sal, tem pouco açúcar, pouca gordura, então é muitos legumes, peixe, até comem carne vermelha numa quantidade muito menor do que a nossa. Então eles têm um estilo de vida que contribui para que as coisas aconteçam, né? Então tem uma filosofia, né, com prática, né, que eles no dia a dia deles eles têm isso. E na arte marcial, o que a gente tem na academia? A gente tenta ensinar esses valores da cultura oriental, que é uma cultura milenar. Então a gente tem que aprender com essa Sim, é uma questão mais velhos sempre. Exatamente, e uma cultura rica de valores, ensinamentos. Então a gente procura transmitir isso para os alunos, que quem pratica uma arte marcial, que ele não aprenda simplesmente os gestos da arte marcial, mas essa filosofia para a sua vida. Como é que você passaria aí para um pai, para uma mãe ou para um próprio aluno, enfim, todo mundo está convidado a fazer essa prática esportiva, né? Como lidar com essas dificuldades da vida que a gente sempre acaba transferindo isso em raiva, em reação violenta, né? Porque a gente também se chateia muito, né? No trabalho tem conflito, no trânsito tem conflito, dentro de casa tem conflito, com o vizinho tem conflito. Como é que eu posso usar essa ferramenta para contornar isso e tornar a vida mais suave e com essa resistência, essa capacidade, né, de responder com golpes precisos, né, nesses desafios aí, sem ir lá e destruir o adversário. Sim. No sentido de... A primeira coisa é o autoconhecimento, né? Você deve buscar o autoconhecimento através da leitura, através do teu desenvolvimento pessoal, buscar isso, né, esse autoconhecimento. Procurar se perceber, né, leitura, terapia, exercício físico, estilo de vida, tudo isso contribui para que você possa perceber. Se eu estou muito explosivo, se eu estou muito agressivo, se eu estou com muita raiva, eu estou muito reativo, qualquer coisa é motivo para mim querer brigar, eu tenho que perceber que eu não estou bem, eu não estou saudável. Então, o que está acontecendo comigo? O que está me incomodando que eu preciso brigar por qualquer coisa, que eu não tenho a paz de espírito de eu relevar alguma coisa, de eu entender, como eu tenho filhas pequenas, né? Então eu tendo minha filha tem 2 anos e 7 meses, ela faz coisas que ela não entende como lidar com as coisas, né? Então, como pai mais velho, tem que entender que ela está numa fase da vida que ela não está ainda tão desenvolvida, ela não consegue compreender todo o seu contexto, seu entorno. Da mesma forma que as pessoas, tem pessoas que ainda não estão tão desenvolvidas. Então, o jeito de a gente melhorar, a minha opinião, é que você busque o teu autoconhecimento, que você consiga entender mais sobre você mesmo para que você possa entender do outro. Que você se desenvolva. É mais fácil eu jogar a culpa nos outros. Sim, ou jogar para o outro problema. Então, eu que tenho, se eu tenho uma empresa, se a empresa não vai bem, não é culpa dos meus funcionários.
A responsabilidade é minha, eu sou o dono da empresa, eu que tenho que dar as diretrizes, eu que tenho que conduzir, né, de cima para baixo estrategicamente as orientações. Não adianta eu brigar com os meus funcionários se eu não faço a minha parte. Então não adianta eu querer brigar com as pessoas da sociedade se eu como indivíduo não cumpro a minha parte. A minha responsabilidade pessoal de adquirir autoconhecimento. A guerra ela não começa fora, ela começa dentro da gente. A vontade de querer destruir o outro, a vontade de querer magoar alguém, a vontade de querer ofender alguém, né? E essas pequenas coisas que vão construindo esse ambiente nocivo. Então, eu tenho um monte de perguntas para fazer aqui, mas o tempo vai se exaurindo e a gente tem aqui essa questão. Antes de a gente concluir o programa aqui, eu queria que você fizesse uma rápida consideração sobre essa palavrinha, né? Que a maior derrota é não saber perder. Né? Como é que eu lido com esse desgosto da derrota e não conseguir superar um obstáculo e como eu evito que isso se transforme num ato, num gesto de violência? Exatamente o que a gente estava falando de você buscar autoconhecimento, né? O fato de você não saber lidar com uma derrota é você não saber lidar com as suas próprias emoções. Quando você aprende a lidar melhor com as suas emoções, você aprende a lidar melhor com o mundo ao teu redor. Então aqui fica a reflexão da cultura oriental, é você não só buscar fora, mas buscar dentro de você as respostas para a tua vida. Então buscar o autoconhecimento e buscar esse desenvolvimento pessoal para que você possa viver melhor com as pessoas, né? Se uma coisa não sai como você quer, né, em vez de jogar a culpa para o outro, né, procure olhar para dentro de você, o que tu está emanando para o universo, o que tu está mandando para o mundo, e procure usar a filosofia da vida para que você possa viver melhor em harmonia com as pessoas, com a sociedade, com o meio ambiente como um todo. Porque as pessoas sempre separam, né? Quando a gente fala na palavrinha meio ambiente, a gente sempre imagina uma coisa lá fora, lá longe, Sim. E não lembra que a gente é uma parte disso, né? Regis, eu vou te convidar para vir outras vezes aqui. Ótimo. Peço que você venha mais vezes, trazendo essa reflexão para a sociedade, porque, eu repito, né? A vida é uma arte muito mais do que uma luta. E nessa arte de cuidar da vida, cada um faz a sua parte, onde todos cuidam de tudo. Obrigado pela companhia. Nós voltamos logo mais com mais uma entrevista legal e gostosa como essa. Obrigado, Regis. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui e fazer parte desse momento tão especial.